Sejam todas as pessoas muito bem-vindas. Esse aqui é o podcast Trajetórias Feministas na Pesquisa, uma ação do Observatório Caleidoscópico, Coordenação Sul-Sudeste. O Observatório, como vocês já sabem, integra o Instituto de Estudos Avançados em Iniquidades, Desigualdades e Violências de Gênero e Sexualidade e suas múltiplas insurgências. O INCT Caleidoscópio, como é mais conhecido, está sediado na Universidade de Brasília, a UNB, e tem como coordenação a professora doutora Viviane Rezende. Eu sou Mirlene Simões, eu sou pesquisadora pós-doc do INCT Caleidoscópio e hoje nós temos a grata satisfação de estar entrevistando e conhecendo um pouco da trajetória da professora Silvia Figueroa, que eu agradeço já de início por ter aceito esse convite de estar aqui com a gente no podcast. E além da professora ter aceito esse convite, foi interessante porque ela recém ganhou um prêmio, que a gente já vai falar do que significa esse prêmio para as mulheres na ciência, que é uma das áreas que a gente tem se preocupado bastante aqui no INCT em estudar. Antes de conversar e começar essa conversa, eu vou apresentar a professora Silvia. A professora Silvia é professora titular daqui da Universidade de Campinas, onde estamos hoje gravando esse podcast. Ela é geóloga pela Universidade de São Paulo, a USP, mestre e doutora em História Social, também pela USP. Ela fez uma especialidade, tanto no mestrado quanto no doutorado, em História da Ciência. Seu pós-doutorado foi junto ao Centro Alexandre Coiré, da História da Ciência e Técnica. Tem experiência na área de História, com ênfase em História das Ciências, assim também no ensino de geociências e na temática de arquivos científicos. Atua principalmente nos seguintes temas de pesquisa: História das ciências e das geociências, com ênfase aqui no Brasil, no nosso território, relações entre história da ciência e ensino, documentação científica e tecnológica. Atua na graduação e na pós-graduação. Professora, uma alegria ter a senhora com a gente aqui nessa manhã. Obrigada por ter aceito o convite. E vou começar falando, como falei agora há pouco, a senhora recebeu um convite recentemente, foi homenageada internacionalmente. É o prêmio, para todos saberem, o Mary Habit. É um dos prêmios internacionais mais importantes da área de História e Filosofia da Geociência. Professora, qual foi a emoção de receber esse prêmio e o que ele significa para as mulheres na ciência aqui no Brasil e na América Latina? Mirlene, obrigada, né? Eu agradeço ao convite para o podcast, o INCT, ter me chamado. Estou muito feliz, né, de estar aqui e dar esse depoimento. Quando eu recebi a mensagem, né, que eu tinha sido indicada para o prêmio para esse ano, eu fiquei muito surpresa e muito emocionada, por vários motivos, né? É um prêmio outorgado pela Sociedade Geológica Norte-Americana, Geological Society of America. É um prêmio já muito tradicional, ele iniciou em 1982 e ininterruptamente ele tem sido outorgado, né, conferido a pessoas do mundo todo. Existem várias pessoas que foram minhas referências bibliográficas, né, alguns que foram meus professores, apoiadores nessa trajetória que eu fiz da história das geociências aqui, né, para trabalhar a partir do Brasil. Então eu fui a primeira mulher do Hemisfério Sul a receber esse prêmio. E nesse prêmio, quer dizer, embora ele tenha o nome de uma mulher, Mary Rabbitt, que foi agraciada com o prêmio e após a morte dela, ela deu nome, né? Escolheram o nome dela para o prêmio. Poucas mulheres receberam, né, ao longo desses, né, mais de 40 anos. Então, isso também foi muito emocionante. E porque também é uma carreira que eu construí, né, não sozinha, evidentemente, né, a partir da América Latina, né, a partir do Brasil. Então, assim, eu nunca fui professora ou estive integrada
em universidades norte-americanas ou europeias, onde a visibilidade da gente é maior, o acesso a publicações, né, para você poder publicar é mais fácil, né? Eu e outras colegas até que você conhece, como a professora Margarete Lopes, por exemplo, fizemos a nossa trajetória baseadas no Brasil, a partir do Brasil e sobre o Brasil, né? E América Latina e os seus intercâmbios. Então, isso é um desafio. Hoje em dia, isso está mais tranquilo, até porque o próprio Norte percebeu, né? Fez um meia-culpa e está aí discutindo as questões decoloniais, etc. Mas já no começo dos anos 80, esse debate estava posto para as pessoas da América Latina, da Índia, né, da África e alguns colegas europeus e alguns norte-americanos, né, canadenses e estadunidenses. Então, ao longo da nossa carreira, a gente... 40 anos de pesquisa. São 40 anos de pesquisa. No meu caso, 42. 42. Eu comecei a fazer... É uma vida dedicada à pesquisa. Eu comecei a fazer meu mestrado quando o prêmio foi criado, em 82. Então, foi... Mas eu acho que é isso, é um prêmio conferido pela trajetória. Né? Sim. E nesse momento, durante muitos anos, muitas décadas, a gente ouviu aqui, e havia o preconceito lá fora também, mas também de colegas aqui. Não tem nada interessante para estudar do Brasil? Por que vocês ficam perdendo tempo com essas pessoas desconhecidas? Né? Esses que não são famosos? Por que vocês não estudam o James Hutton, que é o famoso escocês do Tempo Profundo, etc. Né? Ou Lyell, ou... Sim, tem trocentas pessoas trabalhando sobre eles, não é? E o interessante é ver como é que essas ideias reverberaram aqui, o que tinha de originalidade, e mostrar essa sintonia que o Brasil procurou manter. Portugal já né, o tempo colonial, mas no Império, que foi o período que eu principalmente me dediquei, Primeira República, ver essas redes, como é que essas pessoas construíram essas redes. Sim. Num certo sentido, isso espelha até a minha trajetória também, que fui construindo redes, né, internacionais com outras pessoas. Mas a partir desse olhar aqui. Exatamente. Sem me deixar levar por uma coisa que é uma expressão muito interessante de um chileno que se exilou na França e trabalhou com Bruno Latour e tudo mais, mas ele é menos conhecido, né? O Bruno Latour ficou famoso. E os outros em volta dele um pouco obscurecidos, que é o Xavier Polanco. Ele tem um texto já muito antigo, 40 anos, muito interessante, que ele diz que o grande problema dessas sociedades, digamos, entre aspas, chamadas de periféricas, né? Como as latino-americanas, indiana, etc., né? E outras, tudo que não seja Europa e em parte os Estados Unidos, o problema nem é tanto, mas é também a fuga externa de cérebros. Mas há um fenômeno muito sutil e prejudicial, que é a fuga interna de cérebros, que são os pesquisadores de um determinado país trabalharem nas agendas e nas temáticas dos países internacionais, né, dos países hegemônicos. E você esquecer. Então, isso é um alerta importantíssimo. É claro que você não vai negar o intercâmbio, você não vai negar a troca, né? Isso é essencial. Mas você não pode ser capturado ou abduzido até por uma agenda externa, né? Sob o pretexto de que a ciência é internacionalizada, né? Você tem que ter um lugar de fala nessa ciência internacionalizada. E isso a gente verifica na história da ciência no Brasil, vários pesquisadores aqui que procuraram, né, falar a partir daqui, levar o que tinha de específico. E acho que é super importante. Professora, e a gente acabou de falar do prêmio, que é uma trajetória de 42 anos, mas e lá na origem, onde que começou esse interesse da senhora pela... História da geologia. Porque é algo bastante específico e que talvez grande parte das jovens que vão nos assistir nem considera, né? Não vai considerar
mas o que é isso? Onde que começou esse interesse? A Sociedade Brasileira de História da Ciência tem 41 anos, vai fazer agora, dia 16 de dezembro. Então, 41 anos de trajetória, é uma área de atuação no CNPq, de tema, né? Uma área temática, Sim. Você pode classificar seus projetos ali, seus trabalhos ali. Mas então, naquele momento, eu estava me formando em 1981. Quando eu estava na graduação, no final dela, todo mundo até hoje tem aquelas famosas disciplinas eletivas para escolher e tem que fazer, né? As optativas. Que muita gente, a gente normalmente chama de optatórias, né? Porque tem pouca escolha e você é obrigado a fazer algumas, né? Graças a uma ex-professora, né? Que tinha sido minha professora na USP, que era muito antenada, ela inclusive ela trabalha na área de geoquímica, bem geologia, né? Área mais dura, que é a Sônia Barros Oliveira. Mas ela sempre teve muito interesse em história, filosofia da ciência, ela era aberta a isso. Então ela negociou com o Instituto de Filosofia, né, com o Departamento de Filosofia da USP, da FEFELESH, que permitisse que alunos das geociências cursassem filosofia da ciência, por exemplo. Uhum. E eu achei aquilo muito interessante, né? Foi abrindo a minha mente. Eu falei, nossa, um tema. Inclusive no curso, né, na disciplina, o professor na época trabalhava sobre o Pierre Duhem e estava tentando traduzir alguns, né, organizando tradução de textos e comentários de textos do Pierre Duhem. E eu falava francês, né? Tinha estudado na Aliança Francesa, falava francês bem e tal. Aí ele pediu, você não gostaria de fazer tal? Então, eu inclusive traduzi um texto do Pierre Duhem, achei muito curioso, muito interessante, diferente. Bom, quando eu me formei, aí é uma longa história, eu não vou entrar em detalhes, mas eu me formei no começo de 82, né? Fim de 81, e colei grau em fevereiro de 82, começo da década perdida. Não tinha emprego, Sim. Né? E não tinha emprego principalmente para essas profissões como a geologia, que dependem muito do investimento do Estado, né? Então, claro, não é algo mercado, né? Do mercado. Não é um mercado assim, né? As próprias empresas de mineração e tudo mais dependem dos investimentos estatais e de uma política, né, do Estado. Então, assim, era o fim da ditadura, a década perdida economicamente. Bom, o que eu vou fazer? Procurei emprego uns 2 meses, não conseguia nada. Inclusive, encontrei gente muito maluca, muito divertida nessa busca, né, uns empresários meio malucos. E aí eu falei, bom, eu não vou ficar aqui, né, sem fazer nada. Então, falei, vou fazer pós-graduação. Eu tinha um ex-professor, de quem eu era muito amiga, Conrado Pasquale, que infelizmente faleceu já há muitos anos. Ele era professor aqui da Unicamp, foi professor da Unicamp. A Biblioteca do IG tem o nome dele, inclusive. Sim. E aí ele falou, não, Silvia, vai lá na história da FEFELESH, tem um núcleo de história da ciência, coordenado pelo Shozo Motoyama, pelo professor Shozo Motoyama, vai lá conversar com eles. Pode ser uma alternativa. Ele era muito ligado também à filosofia da ciência, né? A filosofia da geologia. Então, tinha esse caldo ali de apoio, né? O Shozo, né, muito simpático, me recebeu, ficou surpreso e ao mesmo tempo contente de ter uma geóloga caindo ali, porque nunca ninguém da geologia tinha sequer se aproximado, então era algo, né, em geral são físicos, Sim. Um ou outro químico, biólogos, mas, né, dessas ciências mais chamadas duras, geologia não tinha. E embora a gente tenha algumas obras de cientistas, geólogos, que no fim da sua vida, um deles ao longo da vida, em paralelo, né, com seu trabalho geológico, e outros mais no fim da vida escreveram histórias, que esse é um padrão, né, que foi mais frequente na história da ciência. E com isso eu fui lá, o Shozo falou, olha, mas eu estou lotado, não tenho vaga, mas eu tenho uma colega que acabou de voltar da França, justamente no Centre Coiré, onde ela fez o pós-doc dela, professora Maria Amélia Dantes, que ainda está viva, né, e recebeu uma homenagem no ano passado, seus 80 anos
de vida. E que foi a professora que orientou a senhora no mestrado, é isso? No mestrado, no doutorado orientou a Margarete no doutorado. Sim. E ela formou uma legião de pessoas. Ela estava começando, então, a abrir uma área. Eu fui a primeira orientanda dela, ela ainda não tinha tido orientantes. Ela estava começando a abrir a área de História das Ciências no Brasil. História da Ciência no Brasil. Isso, e muito focada nas instituições científicas, que são, digamos, uma materialidade, né, da prática científica. E ela me recebeu muito bem, e aí fomos pensar, ela avisou de cara, olha, não entendo nada de geologia, mas estou disposta a aprender com você. Eu conheço a história da ciência, mas geologia eu conheço menos. Mas ela foi uma pessoa fantástica, né, me guiando aí ao longo do mestrado, do doutorado e o resto, né, do tempo, assim, sempre uma interlocutora. Eu participei de bancas de outros alunos que ela orientou, ela participou de bancas de pessoas que eu orientei, então a gente sempre manteve uma conexão, assim, forte, né? E aí foi isso, foi desse modo que eu caí, né? Veio o interesse ali do final da graduação, professores, né, os dois que eu citei aqui, que tinham essa sensibilidade. Sim, sim. E depois, aqui na Unicamp, por conta da minha presença e da Margarete, no começo da graduação, no primeiro currículo, e até algumas reformas curriculares depois, havia uma disciplina de História das Ciências Naturais, que foi aproveitada, digamos, porque a gente dava essa disciplina como uma eletiva aberta à universidade toda. E foi uma experiência fantástica, como aquelas AM que a gente tem aqui. Isso. Que vinha todas as áreas. Eu digo que eu tive aluno de todas as áreas, menos da medicina, por causa também dos horários e dos currículos deles, né? Mas a educação física, eu tive vários, não um só, que veio cursar a História das Ciências Naturais. Era uma disciplina curtinha, né? Só 2 horas por semana e tal. Aí ela acabou sendo incorporada na graduação das Geociências. Então, muitas pessoas que já se formaram, né, e que passaram durante um bom tempo se graduando no IG aqui da Unicamp, tiveram oportunidade de cursar essa disciplina, né, ou com a Margarete ou comigo, mas depois houve outras reformas curriculares de vários tipos. Eu também já não estava mais no IG, estava na Faculdade de Educação, né? E aí ela acabou suprimida do currículo. Então, se alguém quiser hoje em dia, vai ter que começar lendo coisas, né? Procurando desse jeito. E lá na década de 80, na formação, na graduação, quantas mulheres tinha, professora? A geologia é um curso muito masculino, sempre foi. Esse perfil foi mudando. Hoje tem bastante mulher. Eu acho que em algumas turmas você encontra, em alguns lugares, até mais mulheres do que homens, né? Mas ainda é uma profissão vista como uma profissão que atrai mais homens. No meu tempo, quando eu entrei, a minha turma foi um recorde de meninas. Entraram 17 mulheres em 50. Foi um recorde total. Foi a turma com mais mulheres até então. Que bom isso! A turma, por exemplo, dessa professora que eu mencionei, tinha 2 mulheres, né? Outras turmas tinham 1. Tinham 4, né? Pouquíssimas. A da Margarete mesmo acho que tinha 5. Então, a gente não chegava a 20% da turma. Então, depois da formação, da graduação, na verdade não foi algo, como a professora acabou de contar, não foi uma mudança de área. Na verdade, é algo que já estava também presente na graduação, não sair da geologia, mas aplicar a história da ciência, é isso? Teve uma transição ali no 5º ano, né? O último ano de graduação. Foi buscando o que fazer e me interessei pela área. E que tem muita proximidade. Sem dúvida. A geologia é uma ciência histórica da natureza, né? Então, é muito interessante, porque eu faço um trabalho que é duplamente histórico, né? Assim como quem trabalha com história da biologia. Biologia também, né? É uma ciência histórica, né? Pelo menos a parte da biologia mais ligada à história natural, né? Sim. Menos a genética atual, enfim. Então, é uma ciência em si mesma, então é duplamente histórica, né? Muito legal. E dentre os vários trabalhos, desde então, dessa entrada na pós-graduação, a professora
tem várias obras que foram muito importantes, mas eu gostaria de relembrar uma que foi do ano passado, que a professora trata a questão das mulheres na ciência, especificamente na África, viajantes na África. Como que foi essa... Então, esse é um projeto que eu participei, né, com colegas de Portugal. Eu fiz parte de uma equipe que tinha uma internacionalização. Era um projeto que se chamava Arriscar o Mundo. Ele foi coordenado, né, e estava baseado, né, ancorado no Museu de História Natural e História da Ciência e da Tecnologia lá de Lisboa. Tá. A coordenação era da professora Marta Lourenço. Até outro dia ela esteve aqui num fórum desses fóruns permanentes da Unicamp, participando sobre museus. Que o Museu Exploratório foi um dos organizadores, depois ela deu uma palestra no museu. Então, esse projeto trabalhava com as imagens científicas de expedições do século XVIII, começo do XIX, que o Museu da Ajuda, né, e a Academia de Ciências de Lisboa organizaram para as diversas colônias. E uma colega de lá, Sara Albuquerque, portuguesa, uma pós-doc nessa época lá nesse projeto, ela estava trabalhando, ela já tinha feito, se eu não me engano, o doutorado dela sobre um botânico que trabalhou muito na África, o Friedrich Welwitsch, era um austríaco, né? E aí ele produziu um mapa muito interessante, era um mapa guia, um mapa orientador de quais naturalistas estavam onde na África, lá, e com quem eles se correspondiam e o que eles estavam fazendo. E ela, enfim, como eu era de geociências, ela veio conversar comigo e falou: você não acha que eu não entendo muito de mapas, mas eu entendo do Welwitsch, você pode chegar com a sua expertise de mapas, né, da história da geologia e tal, e vamos então fazer um trabalho. Fizemos um trabalho publicado, identificando quem foram essas pessoas, como é que era o mapa, como é que o mapa foi construído, a correspondência que tem, aí juntando com o arquivo. Esse trabalho foi publicado. Dentre essas pessoas, esses naturalistas que estavam ali, viajantes, havia mulheres, né? E mulheres europeias, né? Praticamente todas. E então a gente focou nessas mulheres, fizemos um primeiro trabalho pequeno, né? A gente menciona as mulheres nesse trabalho maior. E aí havia uma enciclopédia sendo organizada, essas pessoas, né, sobre mulheres na ciência, que é de livre acesso e foi publicada há uns 2 anos, 1 ano mais ou menos que saiu. E elas tinham tomado conhecimento, né, desse trabalho que mencionava as exploradoras e naturalistas na África. E aí pediram que a gente, né, se a gente não podia aprofundar. Bonito. Então foi muito interessante, foi muito legal. Eu não sou uma especialista em África, né, de jeito nenhum, mas foi juntar, né, a questão da história natural, da exploração, um pouco da geologia, um pouco de outros levantamentos, o mapa, né, e essas mulheres. Então o mapa era a chave articuladora para a gente entender quem circulou por ali. Então... E por falar de mapa e de especialidade, quero relembrar aqui parte de sua pesquisa, que foi as Ciências Geológicas no Brasil, uma história social e institucional, em 1875 a 1934. Que trabalho bonito, professora! Como que foi elaborar uma pesquisa tão significativa assim? E o que isso representa também para a tua trajetória toda? Então, esse livro, né, que foi publicado pela UCITEC, já tem aí uns 25 anos, mais ou menos, né? Ele é resultado da minha tese de doutorado. Certo. Então, a minha tese de doutorado é um pouco diferente, né? Minha tese de doutorado eu comecei no fim do 18, com a mineração aqui no Brasil. Quer dizer, eu fui rastreando quais eram as bases para a geologia, ciências geológicas se desenvolverem no Brasil. E a principal, né,
ainda é e foi a mineração, a atividade mineradora. Então, eu comecei no século XVIII, fim do XVIII, fui mostrando, enfim, uma série de coisas, não vou entrar em detalhes aqui, e fui, então, até o 1907, né? Na verdade, a tese vai de 1808 a 1907, é um século, né? século. O que é um escândalo do ponto de vista histórico, né? Historiográfico. Hoje em dia se fazia um período tão longo, mas naquela época eu defendi em 92. Não tinha quase nada, então assim, o desafio era esse, construir uma base, né? Para poder pensar e ter o referencial. Então esse foi o desafio de construir esse referencial. Então, assim, para poder entender 1808, tem que recuar no final do 18, né? Entender a mudança da corte para cá, da sede do governo e tal, do governo português, do Império Português para cá, para o Brasil. Eu coletei mais material do que eu pude usar, né? Chegou uma hora, né? Como eu digo às vezes para alguns alunos, tese chacrinha, né? Acaba quando termina, né? Aquela coisa ali, né? Então tem hora tem que pôr, você tem que terminar, não dá para ficar a vida inteira. E aí quando eu comecei o doutorado, foi simultâneo a ser contratada como professora aqui na Unicamp. Então também tinha o projeto Qualidade, logo depois que eu entrei, quando o professor Vogt, então tem que se titular, queremos todo mundo doutor, né, etc, que a Unicamp tinha um baixo índice de professores com doutorado. Bom, havia no IG, no Departamento de Política Científica e Tecnológica, um colega que eu conhecia já, né? Já era um professor titular e tal. Eu conheci quando eu comecei a História da Ciência. Havia uns encontros de um projeto do Shoso Motoyama, coordenado por ele, que eu participava e tinha muitas pessoas. Então eu conheci o professor Tamas Shmerezani, que foi professor aqui da economia e depois, no fim dos anos 80, um pouco antes de eu entrar no IG, ele se transferiu para o IG. E ele era muito ligado ao CITEC e ele era ligado à história da ciência e da tecnologia, o que ele chamava de história econômica da ciência e da tecnologia. E quando ele soube que eu defendi, no dia seguinte ele bateu na minha porta e falou: quero ler o seu trabalho. Ai, que bom. Ótimo. Aí dei lá aquele cartapácio para ele, enfim, né? Ele, depois de umas semanas, veio e falou: gostei muito, vou sugerir a coleção que ele coordenava na UCITEC que publiquem como livro, mas você vai mudar o título é esse título que ficou. Você não vai começar do fim do 18, você vai juntar esses 3 primeiros capítulos tudo num só. E você vai avançar até a Universidade de São Paulo, 1934, e não parar em 1907. Porque eu sei que você tem material que você não usou. E tinha acabado o doutorado. Tinha acabado o doutorado. Então, o que foi, né? Mais um trabalhinho. Os próximos... Aí acabou, porque aí eu engravidei, tive meu primeiro filho, então o trabalho ficou, né, num certo momento, ficou um pouco mais lento. Mas eu terminei de revisar toda a minha tese, juntar, sintetizar, cortar partes desse início, pela sugestão dele, e escrever mais um capítulo, avançando até 1934, que foi ótimo, porque tinha muita coisa ainda ali da Academia Brasileira de Ciências, né, que começou como Sociedade Sim. Brasileira de Ciências, muitas coisas ali, né? E no meu mestrado eu já tinha ido até 31. Então, era um período que eu razoavelmente conhecia, né? Ele é, em parte, o meu doutorado, mas não só, né? Tem modificações. Sim. Então, muita coisa do período mais antigo está sintetizada e avança no tempo em relação ao período que eu cobri no doutorado. A professora acabou de falar da maternidade. Isso até hoje é um tema muito caro para todas as pesquisadoras, professoras universitárias, porque isso demanda um tempo fora da academia. Como que a maternidade também impactou isso no seu trabalho e no dia a dia? Olha, a minha maternidade, assim, eu tenho 2 filhos, né? Ela foi totalmente escolhida, né? Não foi acaso. Eu quis ter os filhos, fazia parte do meu projeto. Então, assim,
Até demorei um pouco para ter, porque eu engravidei depois que defendi o doutorado. Eu fiz um pouco um planejamento, né? Não vou ter no meio, defendi e exatamente um ano depois, no dia, nasceu meu filho. Eu estava aqui no CAISM, um ano antes eu estava defendendo a tese e um ano depois estava nascendo. Então é uma data muito, muito marcante para mim. A maternidade me fez muito bem, inclusive do ponto de vista do trabalho, né? Pelo lado de você ampliar sua sensibilidade por conta, né, das demandas das crianças, dos filhos, dos bebês. Uhum. Então isso foi legal, né? E a outra que você passa a valorizar o seu tempo, né? Porque sim, a criança demanda, e se é uma coisa consciente, né? Sim. Você quer estar com ela, você quer criá-la. Mas você não vai abrir mão da sua carreira. Sim. E eu acho muito importante, né? Que os filhos, as filhas cresçam vendo que a mãe, né, é uma pessoa que tem uma vida profissional e bem-sucedida, onde ela está feliz também, Uhum. né? Onde não é um sacrifício. Claro, às vezes você tem que dar um desdobre, né? Porque você não tem mais X horas para trabalhar, né? Você tem menos, né? Algumas viagens você vai conciliando, tal, mas eu aprendi a fazer meu tempo render muito mais, ter muito mais foco, concentração, uma série de coisas. Então, assim, eu não acho que as mulheres são obrigadas a serem mães para se realizarem. Sim. Mas é uma experiência única. Né? O que às vezes as pessoas me perguntam é única. Você só passa na maternidade. Aquela experiência é a da maternidade. Se você não passar, ok, você não é menos completo por causa disso. Claro. Mas aquela experiência é única. E ela é boa. Para mim, pelo menos, foi muito boa. Professora, e com relação à sua atuação na gestão daqui da universidade, nos trabalhos mais relacionados à burocracia, como que isso se relaciona também com o ser cientista, com a mulher cientista? É um desafio, mas eu acho que a gente tem que enfrentar. Porque, né, principalmente em algumas áreas que são muito masculinas, é importante você ter, né, a presença feminina para ter um pouco mais de equilíbrio, né, em várias coisas. São modos de ver diferentes, são sensibilidades diferentes, e eu acho que a gente aprende muito quando passa por esses cargos, né? Então, eu sempre fui envolvida com alguma coisa, desde que eu entrei aqui. Então, era a comissão disso, representando o departamento, a comissão daquilo, né? Por ter um trabalho... No meu mestrado, eu montei um arquivo científico. Sim. No Instituto Geológico, né? Ligado lá ao projeto todo. Era meu mestrado, né? Mas coincidiu com o centenário dessa instituição. Então, aqui, muitos e muitos anos, fui ligada ao CIARC, né? Ao Arquivo Central, e trabalhar com os documentos da universidade, documentos históricos. Então, eu sempre estava nesses cargos de representação. Acabei também sendo da área de exatas no FAEPEX, e ali da Pró-Reitoria de Pesquisa, ou seja, chefe de departamento, coordenadora de programa de pós, tudo isso. Aí você vai aprendendo, né? Quer dizer, se você odeia fazer aquilo, é melhor você dizer não. E uma vez um desses vários professores que ganhou o prêmio, me apoiava, que era uma pessoa muito legal, um britânico, com o seu humor meio Monty Python, né? Ele viu eu e a Margarete aqui, ele veio para um evento que a gente estava organizando em 88, as duas enlouquecidas, desde tudo, desde resolver o som, a programação, até cadê o saca-rolhas para abrir a garrafa para o coquetel, né? Então... E ele viu a gente ali se desdobrando, sem muito apoio e tal. Ele virou e falou assim: posso dar um conselho? E eu falei: sim, Torrens, qual o conselho? Faça mal feito. Eu falei: como? Faça mal feito. Nunca mais as pessoas vão te pedir para fazer nada se você fizer mal feito. Então, assim, é um conselho que eu deixo. Se você não gosta de fazer, se isso é um grande peso, faz uma porcaria da primeira vez, nunca mais vão lembrar do seu trabalho. Vão dizer: não, e ela não? Não, ela não serve, né? Então,
Mas eu achava importante estar nessas instâncias para ver como é que funciona a máquina e por onde a gente pode eventualmente burlar a máquina ou dobrar a máquina, né? Porque a burocracia é cruel. Até porque o meu departamento, ele demorou a se departamentalizar, ele era uma área. Nós éramos pequenos, a gente tinha menos poder, a gente volta e meia, né, acabava sendo esquecido, né? Não necessariamente por nenhuma perseguição, mas a gente não era exatamente um departamento ainda. Era uma área pendurada num departamento. Então, também, você está ali naquele elo mais fraco, você precisa entender como é que a máquina e ver onde que permite que você faça a diferença, né? Ou você avance, né? Nessas brechas. Mulheres sabem também muito bem isso, né? Na sua vida vão achando brechas, fissuras por onde ir, entrando e avançando. E aí, a experiência de ser vice-diretora foi muito boa, porque o meu colega, né, o professor Álvaro Crosta, que é bem conhecido e tudo, foi, né, vice-reitor e tudo mais. A gente se afinava muito num olhar para a instituição, o olhar institucional, o modo de organizar as coisas, né? Então, assim, tipo, vamos pôr ordem na casa, vamos fazer certas coisas. Terminar o prédio, foi com a gestão dele que a gente conseguiu desatolar um certo atoleiro burocrático e que impedia quase que o prédio avançasse, né? Então, a gente conseguiu deslindar isso daí. E aí, depois, bom, eu acabei sendo a primeira e até hoje a única mulher que dirigiu esse IG. Pois é. Né? E eu lembro que eu falei isso no meu discurso de posse, que o importante, né, não era ser a primeira, era não ser a última, né? Ou a única. E, enfim, eu esperava que isso não fosse uma profecia, ainda espero, né? E que outras mulheres ali ascendam, né, na gestão. Eu me elegi por uma diferença mínima, acho que 1 ou 2 votos, ou 1 ou 2% lá dos votos com a proporcionalidade, porque teve um outro candidato que foi lançado justamente contra mim, dizendo as pessoas que o lançaram que eu era nervosa, que eu era muito briguenta, sempre a desqualificação da mulher por esse lado, né? Que eu era briguenta, que eu era isso, que imagine como é que ia ficar o IG comigo na direção. Bom, resultado. Eu fui eleita. E aí não era esse nível de polarização da sociedade hoje, não posso nem comparar com essas coisas. Mas o Instituto estava um pouco dividido, né? E então essa costura foi importante, né, de trazer, conseguir vagas. Foi um momento em que a universidade estava começando a conseguir contratar um pouco, então conseguimos vagas para o IG, na gestão do Álvaro a gente tinha conseguido. E nesse processo de você lidar com pessoas de todo tipo, com as instâncias superiores e tudo mais, eu falei no discurso de despedida aí, que eu aprendi muito, e talvez mais sobre mim mesma do que sobre qualquer outra coisa. Porque eu vi que eu fui capaz de fazer coisas, e de ter conversas, e de abrir os olhos, e de ter a sensibilidade para certas situações que eu não tinha certeza se eu tinha, né? Ou se, enfim, né? Nunca precisei exercer. Que bonito, porque as mulheres continuam sendo minoria em espaços de decisão e de poder, mas que bonito isso, professor. E eu acho que a gente tem que ter um outro olhar, tem que levar um outro olhar, porque reproduzir o homem, aquela coisa masculina, não serve para nada, eu acho, assim, ou serve muito pouco, né? Tudo bem, você conta na estatística que teve uma mulher a mais, né? Mas você chegar ali com os mesmos defeitos e problemas que você critica nas gestões masculinas... Sim. Professor, em tempos atuais, a história da ciência como temática de pesquisa, como temática de estudo, como que ela pode contribuir para a gente superar, em parte, essa também crítica que está tendo com relação à ciência? Parece que eu conversei com você antes. Não é só... Não só aqui no Brasil, mas em vários lugares do mundo. Então, uma crítica à ciência como se a ciência... não fosse tão importante. Então, foi ótimo você fazer. Parece que a gente conversou, mas não foi, né? Você leu, talvez, né? Olhou o passado na bola de cristal. Ontem, segunda-feira, foi o último dia, né?
para a submissão de propostas à nova chamada dos INCTs. Certo. Eu me envolvi, né, sob a coordenação de outros colegas, né, eu, a professora Margarete e mais 5 colegas. A coordenação é do professor João Carlos Salles, filósofo, né, que foi reitor da Bahia, da UFBA, né, por 2 gestões, professor Olival Freire Júnior. Sim, também da Bahia. Também da Bahia, mas hoje diretor científico do CNPq, nessa gestão. Uhum. Né? Houve conversas no meio do ano para falar, bom, talvez fosse importante a gente soltar, né, pensar num INCT de História e Filosofia da Ciência, né? Valeria a pena. Então, um grupo pequeno, né? Guto Videira, Margarete, João Carlos, Ivan Gurgel, Climério, eu. Pequeno, mas de peso, né? Enfim, ficamos, né, desde do lançamento da proposta, Pensando. Reunidos, pensando, pondo de pé um INCT que se chama Ciência e Democracia. Ai, que bonito. Que é justamente para pensar, né? Então a gente congregou, estamos com cerca de 100 pesquisadores no total, né? A equipe, e mais os estudantes de pós, pessoas em formação e pós-docs, né? Que já estão atuando. E desses, cerca de 20% são estrangeiros, colaboradores estrangeiros, participantes estrangeiros. E o tema é esse, quer dizer, os desafios que a gente tem nos ataques à ciência. Pois é. A ciência pode e deve ser criticada, né? Você tem que fazer a crítica à ciência e à tecnologia, né? Mas, ao mesmo tempo, você tem que combater o negacionismo, você tem que combater os ataques, né, falsos, as rasteiras, né, as mentiras, enfim, as agressões. E onde a ciência possivelmente está errando, que não está conseguindo fazer esse resgate e superar esses diálogos que são fortemente diálogos que são contra a ciência? Então, eu acho que passa por várias coisas. Eu acho que passa por um certo tipo de comunicação científica. Nós temos um INCT muito bom de divulgação científica, né? Ancorado, se eu não me engano, na Fiocruz, um grupo da Luísa Massarani. Sim. Né? E temos um outro no IBICT de Ciência Cidadã. Mas ainda a divulgação científica da grande imprensa, ela ainda peca muito. Ela é muito por produto, muito sensacionalista, né? Tem um modo... Fale em 30 segundos. Isso, muitas coisas desse gênero. Agora, eu acho que o nosso problema vai mais embaixo. E um dos ramos desse INCT é o diálogo com a educação. O que a gente entende é que você precisa ter uma formação desde a base, né? Na educação básica, educação infantil, educação básica, e depois para chegar no ensino superior. Mas a educação básica é fundamental, porque para o ensino superior vai pouca gente, né? Sim. O cidadão comum, né? Então, assim, para ter uma educação cidadã, uma cidadania plena, né? Ele precisa ser bem formado. A gente precisa cuidar, né? Isso é quase um chavão. Mas passa ano e não se instala. Passam anos e anos. Sim. E a gente não tem conseguido sair de um certo atoleiro, né? E no ensino de ciências a gente precisa caminhar aí. Não faltam pesquisas. Nós temos muita pesquisa de qualidade. Essas pesquisas e esse trabalho precisa chegar na escola, precisa chegar nas secretarias de educação. Sim. E aí você precisa ter o outro lado, porque só o lado de cá não basta, né? Quer dizer, a gente precisaria de mudanças um pouco mais profundas, que não seja uma secretaria de educação querendo tudo apostilado, videoaula, né? Não valorização dos docentes. São políticas de Estado que precisam ser colocadas. Então, sair da questão de entra um governo, sai governo, a gente precisaria ter um pacto efetivo da sociedade para apostar numa educação, numa formação de qualidade
para a população toda. E se a professora tivesse nesse momento falando com várias jovens do ensino médio, que o ano que vem vão prestar vestibular, o que a professora diria a elas? Prestar geologia, história da ciência? Sem dúvida, mas prestar ciência, prestar matemática, prestar o que elas querem. Não se auto-excluam, sabe? Porque a gente sabe que na escola tem muito isso ainda. Certas disciplinas são usadas como fator de exclusão. Então, assim, você é muito ruim, olha a nota que você tirou em matemática. Né? Aí a pessoa, não, eu não sou bom, né? Eu sou de humanas, aquelas comunidades que tem em rede social, né? Eu sou de humanas, né? Não quero nem saber matemática. Não é isso, né? Não é isso, não é disso que se trata, né? Então, assim, enfrentem, façam o que vocês quiserem. Vocês são capazes, todas vocês são profundamente capazes. Enfrentem a família se houver obstáculos familiares, né? E não, vai estudar para quê? Depois vai guardar, né? Vai casar, vai ter filho, não vai fazer nada, né? Ainda tem esse tipo de coisa. Ou precisa trabalhar. Não, encare. Tudo bem, precisa trabalhar, reconhecemos isso, né? Mas não abandone esse caminho do ensino superior, né? Ou do curso técnico, de um tecnólogo, alguma coisa assim. E geologia é fascinante, história da ciência é fascinante, né? Professor, e o futuro da ciência no Brasil? Eu vejo com muito bons olhos. Eu acho que a ciência no Brasil, embora atacada, sobreviveu a 4 anos do governo passado, sendo, né, apedrejada, vilipendiada, perseguida, né? E não vejo muita condição de... Enfim, não tenho bola de cristal, mas... Enfim, não vejo muita condição de voltarmos a ter aquele período tão de trevas como tivemos, né? Mas eu acho que a ciência resiste, a ciência no Brasil resiste, ela está aí, né? Como a história da ciência tem mostrado, a gente tem atividade científica desde o século XVII no Brasil, né? Tem observatórios, né? Tem pessoas olhando o céu, observando cometas, né? Escrevendo sobre isso e se correspondendo com seus pares internacionalmente. E desde então a gente estamos aí, enfrentamos de tudo, né? Passamos por tudo, ainda enfrentamos. Então eu acho que a ciência no Brasil tem um bom futuro. Nossa, que bom, que bom. Assim, a gente eu cria sou otimista. Eu sou otimista. Professora, estamos caminhando para o final. Sim. Quero saber se a professora quer deixar algum outro recado, ou algo que a gente ainda não conversou aqui hoje. Não, eu acho que eu só quero agradecer essa oportunidade, né, de falar um pouco, não só da minha trajetória, porque as suas perguntas, né, me permitiram falar de coisas mais amplas. É muito ruim a gente ficar falando só de si, né? É muito chato. E então, de poder trazer aí um universo mais amplo e que isso possa servir de material, tanto para análises antropológicas, etnográficas, mas com certeza psicológicas, será um material ciência, muito né? importante para as novas gerações. E a história de gênero. Porque identifica, percebe que, olha, eu posso estar lá também, gostei dela. Isso que é mais importante. Exatamente. Obrigada, viu, professora? Obrigada a vocês, muito. eu também. Esse podcast é uma produção do Observatório Caleidoscópio, coordenação Sul-Sudeste, do Instituto Nacional de Estudos Avançados em Iniquidades, Desigualdades e Violências de Gênero e Sexualidade e suas múltiplas insurgências, sediado na Universidade de Brasília. O projeto está ligado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, com o apoio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq. Agradeço a todos e até a próxima.